Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí de novo para mais um encontro aí do Fã-Clube da Química. Eu me chamo Guilherme, eu sou técnico em Química e hoje a gente vai falar da atomística, que é a parte da química que estuda os átomos, essa partícula tão especial aí para a gente. A atomística ela é sempre um dos primeiros assuntos que é tratado em qualquer material de química, porque o átomo, como a gente vai ver mais para frente, ele é a partícula que dá-se todas as reações, todos os acontecimentos da química giram em torno do átomo, beleza? Bom, alguns avisos que eu esqueci de falar na última conversa que a gente teve é de que em todo vídeo que a gente fizer aqui, eu vou deixar no primeiro comentário fixado um link do Drive com todos os tópicos que eu comentar durante as nossas conversas. Então, para quem, como eu, tem mania de anotar tudo, talvez isso seja útil, beleza? Outro aviso aqui, caso vocês não tenham reparado, eu tô careca, tá? Eu decidi fazer uma homenagem aí pro senhor Walter White, beleza? Eu tô seguindo os passos dele. E de avisos por hoje é o que a gente tem. Agora a gente vai tratar da atomística e a atomística nada mais é do que a ciência que estuda o átomo e as suas características. O átomo, vamos para o próximo slide. O átomo ele é, primeiramente, quando a gente fala sobre o átomo, antes de falar da apresentação clínica dele, a apresentação que a gente vai usar, que a gente vai de fato se aprofundar, eu sinto muita falta quando eu vejo algum material sobre o átomo de uma abordagem mais digna para ele, porque eu acho que quando a gente fala sobre qualquer coisa dentro das ciências, a gente tem que tratar tanto da parte científica, da parte clínica da coisa, a parte que de fato a gente vai ter que estudar, vai tratar a sério, a fundo, mas a gente esquece um pouco de falar da importância daquela coisa, do quanto ela é bela, do quanto ela é válida e importante para a gente. Bom, o átomo, ele é o formador de todas as coisas. Tudo que existe é formado de átomos, exceto energia. Toda a matéria, ela é feita de átomos. E eu acho que a gente não entende a profundidade disso, porque quando a gente pensa em átomos, a gente já se lembra de como eles são, do que eles são feitos, como eles funcionam. A gente vai ver isso mais para frente, mas eu queria falar nessa parte introdutória sobre o quão bem feitos, bem pensados são os átomos. Bom, os átomos eles são um equilíbrio entre a força do núcleo, que a gente vai estudar logo à frente, e a eletrosfera, que gira em torno dele. Então, a força com que o núcleo se compacta entre ele e a força com que esse núcleo atrai a eletrosfera permite que toda a realidade exista. Se essa força ela fosse um pouco diferente em qualquer uma das direções, a gente seria nada mais do que uma grande sopa de subpartículas atômicas. Não se permitiria a existência da realidade como a gente conhece. Tudo que existe depende do átomo. Eu acho que é uma das partículas mais bonitas que tem para a gente estudar e por isso que nessa aula a gente vai falar dela com muito carinho. Também é por isso que o vídeo está um pouco mais longo, eu sei que tá. Eu estou começando a gravar agora, mas eu tenho muitos slides aqui preparados e eu sei que a aula vai ficar um pouco mais longa e isso pode parecer que vai ser cansativo, mas é muito pelo contrário. Eu trouxe essa aula um pouco mais longa porque eu acho que a atomística é um dos assuntos que muita gente tem um pouco de dificuldade e eu acho que dividindo bastante os assuntos e explicando tudo com bastante carinho, com bastante paciência, eu acho que vai talvez ajudar alguém, beleza? Então a gente vai com muita calma, talvez tenha uma hora e pouquinho essa aula, mas eu acho que é um investimento muito válido, muito que tem um ótimo custo-benefício você passar uma hora da sua vida se dedicando para aprender uma coisa tão importante, beleza?
E essa foi a apresentação digna do átomo. Eu provavelmente esqueci de falar muita coisa, porque é uma partícula muito mais importante do que dá para se falar em palavras, mas eu acho que deu para vocês entenderem o que eu quero dizer. Agora, a apresentação clínica do átomo, aquela que a gente vai usar durante todo o decorrer da aula, é a seguinte: o átomo ele é a partícula básica que vai formar toda a matéria. Então, as substâncias que a gente conhece, elas são feitas por átomos e elas são diferenciadas por esses átomos. O que diferencia uma substância da outra são as propriedades do átomo, a forma com que esse átomo ele é feito. A gente vai ver isso mais a fundo na parte de núcleo atômico, que é lá que se diferencia as partículas, os elementos. Mas o que a gente tem que saber agora é que o átomo, ele é essa partícula, é a menor partícula que a gente conhece da matéria. Mas a definição dele, ela vem de indivisível. Esse tomo do grego é de divisível e esse A é de não se divide. Indivisível. Porque antigamente acreditava-se que o átomo ele era uma partícula sólida que não se dividia. Ele era a menor divisão possível da matéria. Hoje, com os avanços científicos, a gente já sabe que isso não é verdade, que a gente consegue dividir o átomo entre outras estruturas, que a gente vai ver no próximo slide. Mas que, na verdade, esse átomo ele é sim divisível, mas que essas outras estruturas do átomo, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons, essas estruturas elas não conseguem formar a matéria. Então, uma dessas partículas, subpartículas, sozinha não se dá matéria. O átomo ele é a menor porção de matéria que a gente consegue chegar, beleza? E esse átomo, como a gente vai ver agora nesse slide, a estrutura atômica, ele é formado por três partículas: os prótons, os elétrons e os nêutrons. Como eu disse anteriormente, tudo isso se encontra num equilíbrio muito preciso para poder acontecer. Então, como assim? A gente vai ver que esses prótons e esses nêutrons, eles interagem de uma certa forma que permite a existência do átomo e permite que ele interaja entre outros átomos, assim como os elétrons. E dentro disso, a primeira coisa que tem para a gente ver é o núcleo atômico. Esse núcleo atômico, ele é a parte central do átomo. Em volta desse núcleo é que vão girar os elétrons. É como se fosse uma estrela sendo orbitada por planetas. Esse núcleo, ele tem carga positiva. Como a gente vai ver mais para frente, isso é o que permite ele fazer essa atração com os elétrons. Essa carga positiva dele. Ele é formado pelos prótons e pelos nêutrons, que são partículas que a gente vai ver mais adiante. Mas, por hora, tudo que a gente tem que saber é que o átomo, o núcleo dele, ele é feito de prótons e nêutrons. São partículas que talvez alguns de vocês não conheçam ainda, mas que a gente vai ver mais para frente. Então, tudo que a gente tem que saber é que existem duas partículas, os prótons e os nêutrons, e o átomo, o núcleo dele é formado por essas duas partículas. Beleza? Vamos começar então pelo próton. O próton ele se localiza no núcleo atômico, a gente já falou disso. Ele tem carga positiva. Essa é a característica mais importante dele. Essa carga positiva dele é o que vai dar a característica de um núcleo positivo para o átomo. Então, como assim? Por ele ter carga positiva e os nêutrons terem carga neutra, como diz o nome, o núcleo atômico ele sempre vai ter uma característica positiva, que é o que vai permitir que ele funcione atraindo os elétrons, que é o que dá várias outras características para ele que a gente vai ver mais adiante. Os prótons, eles dão... É como se fosse a carteira de identidade do átomo, o RG dos elementos, como eu coloquei aí no slide. Por que isso?
Porque a forma pela qual a gente diferencia um átomo do outro é pela sua quantidade de prótons. Não é pela massa, não é pela localização na tabela, mas tem a ver também com próton. É pela quantidade de prótons, só isso. E isso dá-se pelo fato de que quanto mais prótons ou menos prótons tem um átomo, ele vai ter diferentes características em relação a outros átomos. Então, por exemplo, um átomo que tem mais prótons e por consequência, tem mais nêutrons, ele vai ter uma capacidade maior de atrair elétrons. E isso faz com que ele interaja com outros átomos de formas diferentes. A gente vai ver mais para frente, no próximo slide, qual é a importância desses elétrons para a ligação atômica, para a forma que os átomos interagem. Só que esses elétrons, eles são atraídos pelo próton. Então, por isso, o próton dá as características de cada elemento, certo? E é o que faz a gente conseguir diferenciar eles. Então, por exemplo, o hidrogênio tem um próton, e por isso que ele é o hidrogênio. Se o hidrogênio tivesse dois prótons, ele já não seria o hidrogênio. Passou a ter dois prótons, aí já passa a ser o hélio, e aí assim em diante. Até, se eu não me engano, 128 prótons, que é o elemento que tem mais prótons e, portanto, é o mais distante na tabela periódica. Beleza? Agora, o elétron, que é o elemento que dá origem à eletrosfera. O que é a eletrosfera? A gente vai ter um slide só para ela mais adiante, mas a definição básica de eletrosfera é o seguinte: a eletrosfera é simplesmente o lugar que os elétrons ficam. Eles orbitam em torno dela e assim eles se organizam. Dentro dessa eletrosfera, que é onde estão os elétrons, é um lugar de uma carga negativa. Por quê? Porque os elétrons, como eu já disse, eles são atraídos pelos prótons e isso se deve à diferença de carga. Um tem carga positiva e o outro tem carga negativa, que é o caso do elétron. E por isso a eletrosfera pode existir, porque eles se atraem entre si. Eles são neutros em massa, a massa dele ela é considerada desprezível, é uma massa que ofendeu muita gente e agora ela tem essa característica aí, beleza? E por ser uma massa desprezível, quando a gente vai fazer o cálculo da massa de um elemento químico, a gente não considera o elétron para fazer esse cálculo, porque ele tem uma massa tão pequena que é considerada desprezível. Eles são os responsáveis pelas ligações químicas. E essa é a parte que, em segundo plano, a primeira parte mais importante para a gente lembrar dos elétrons. Carga negativa. Elétron tem carga negativa. Às vezes confunde o nome porque elétron de eletricidade talvez faça lembrar de carga positiva, né? Mas é justamente o contrário. O elétron ele é a parte negativa do átomo. E eles são responsáveis pelas ligações, porque o que acontece? Como a gente vai ver nas próximas aulas, os átomos eles sempre buscam o equilíbrio atômico, que só é atingido quando esse átomo consegue ter 8 elétrons na sua última camada. Sendo assim, todos os elementos químicos estão buscando esse equilíbrio, que é o equilíbrio de ter 8 elétrons na sua última camada. Então, quando uma ligação é feita, alguém está perdendo elétrons, porque tinha mais do que 8, ou alguém está ganhando elétrons, porque tinha menos do que 8, ou está sendo feito um compartilhamento atômico para que assim os dois cheguem a 8 elétrons. E aí, quando esse equilíbrio é alcançado, é formado-se uma ligação entre esses átomos. Eles falam: "Ô, cara, eu preciso disso daí, você tem sobrando, eu não tenho, você pode me dar? Você me empresta?"
e aí é formado um tipo de ligação que a gente vai ver mais adiante. Ou, por exemplo, cara, eu preciso de uma coisa, você também precisa. E se a gente compartilhar, e aí é formado outro tipo de ligação, que a gente também vai ver mais para frente. Mas essa característica dos elétrons de dar o equilíbrio aos átomos é o que dá para eles a sua propriedade de se criar ligações. Ou seja, dá para dizer que qualquer elemento químico mais complexo do que o hidrogênio, ele é formado a partir de ligações que dependem do elétron, porque é a partir dele que os elementos buscam alcançar o seu equilíbrio. Fechou? Beleza. Agora o nêutron. O nêutron, assim como o próton, ele também vai ficar no núcleo atômico. Os dois dividem lugar nesse núcleo. Ele tem carga neutra e já dá-se o nome, né? Carga neutra vem do nêutron. E por aí vai. E esse nêutron, ele é o que dá a estabilidade atômica para o átomo. Como assim? O que acontece? Se o próton ele não tivesse um nêutron do lado dele, como eu falei anteriormente, cada próton vai ter um nêutron para si. Então, se o átomo ele tem um próton, esse átomo também vai ter um nêutron. Se o átomo tem 10 prótons, então são 10 nêutrons que esse átomo tem, via de regra, beleza? Toda regra da química vai ter exceções, mas via de regra, para cada próton há um nêutron. E muita gente às vezes não entende muito bem qual é a importância do nêutron dentro do átomo. A gente sabe que o próton ele tem carga positiva e que ele puxa o elétron, e a gente sabe que o elétron ele dá o equilíbrio para os átomos, o que dá o equilíbrio não, ele é o que motiva os átomos a fazerem ligações químicas. Mas o nêutron, muita gente não sabe qual é a sua importância no núcleo atômico. E a importância do nêutron é a seguinte, veja só. Vamos supor que o nêutron não existe, que existe algum átomo no mundo no qual é só um próton e um elétron. O que impede esse próton de puxar esse elétron de uma tal forma na qual não exista órbita, na qual as duas partículas se juntem de uma forma muito estranha, e aí já não se é mais um átomo, eu nem sei o que seria isso. O que impede isso é o nêutron, porque quando existe um próton e um nêutron do lado, esse próton ele vai puxar esse nêutron pela força gravitacional, magnética, e isso vai fazer com que a característica do próton de puxar o elétron de uma forma irregular seja diminuída. Então, é o que dá para o átomo a característica de ser um elétron girando em torno do núcleo. Ou seja, o equilíbrio atômico, a estabilidade atômica, ela é dada pelo nêutron, que é o que é o que mantém o próton puxando o elétron de uma maneira correta. Beleza? Agora, como eu citei anteriormente, a gente vai falar sobre a eletrosfera, que é a parte na qual ficam situados os elétrons. A eletrosfera, com os avanços que a gente teve, a gente sabe que ela é organizada em órbitas de energia. Isso é organizado em 7 órbitas. E o que seria isso? Vamos supor que tem um elétron que ele está muito perto do núcleo. Ele está girando em uma posição do núcleo muito próxima. Esse elétron ele tem muito mais energia. Por quê? Porque para você distanciar esse elétron do núcleo, você vai precisar empregar uma energia muito maior, você concorda? Porque porque a força magnética entre eles está muito próxima ali. Então, para soltar isso é muito maior do que se ele estivesse mais longe, certo? Então,
Quando em uma ligação química ou em algum evento acontece de esse elétron perder energia, perder essa força, fazer esse movimento, o que acontece? Isso aqui vai liberar energia. Então, esse movimento de liberação de energia faz com que a gente possa falar que os elétrons mais próximos, nas camadas mais próximas ao núcleo, estão mais carregados eletricamente. A proporção da eletrosfera em relação ao átomo, ao núcleo atômico, ela é uma coisa assim gigantesca. É uma proporção de, por exemplo, vamos supor que exista um campo de golfe no qual vamos supor que exista um campo de golfe no qual um dos buracos é o núcleo atômico. E esse campo de golfe ele tem 100 mil quilômetros de diâmetro, é um círculo. Esse um ponto ele vai ser o núcleo. Esse um lugar de colocar a bola. E o restante vai ser a eletrosfera. Porque é uma coisa gigantesca, assim. E é por isso que muita gente fala, muitos físicos, químicos falam, que a gente é basicamente feito de nada, né? Porque você imagina, a parte da gente que de fato é matéria, que é o núcleo, é um buraco num campo de golfe. E o restante é um imenso vazio preenchido por elétrons que são incrivelmente pequenos. Então, vamos supor que nesse campo de golfe inteiro possua mais um ou dois buracos que são os elétrons. O que acontece? O restante é vácuo, é vazio, é matéria inexistente. E a gente é feito em grande parte por isso, dessa matéria inexistente. O que a gente tem de fato, que são os núcleos, elétrons, que é o que dão as nossas propriedades, é uma parte ínfima do que a gente é feito. Eu acho que é um tópico interessante de se citar. E aí, beleza. A gente já definiu pra gente o que são os átomos, quais são as suas partículas, o que são os elétrons, o que é a eletrosfera. Agora, a gente vai entender qual que é a definição de um elemento químico, que tem tudo a ver uma coisa com a outra. Por quê? Um elemento químico, ele é a junção, um conjunto de vários átomos que têm o mesmo número de prótons. Só isso. Então vamos supor, eu tenho um átomo que tem 17 prótons. Até agora isso é um átomo, certo? Mas a partir do momento que eu tenho 2, 3 átomos, aí eu tenho um elemento químico com 17 prótons, com número atômico 17. A simbologia dos elementos químicos, eles são denominados como se fossem as iniciais de uma pessoa. Então, eu me chamo Guilherme Rocha. Se eu fosse um elemento químico, eu seria o GR. Nem sempre isso faz sentido para a gente, porque alguns elementos eles são nominados em outras línguas, como o inglês ou o grego. Mas, no geral, por exemplo, o hidrogênio, qual que é a sua letra? O H. O oxigênio, qual que é a sua letra? O O. Agora, olha só, o ouro, por exemplo, qual que é a sua letra? AU. Né? Onde é que tem AU em ouro? Não tem, mas tem AU em áureo, que é a nomenclatura de ouro grega. E por aí vai. Mas, via de regra, tende a fazer sentido com o nome do elemento que a gente já conhece, beleza? Agora vamos falar sobre os íons. Bom, os íons, eles nada mais são do que elementos químicos normais que, como eu disse anteriormente, um elemento químico, o que define as suas propriedades são os prótons, beleza? E enquanto esse elemento tiver essa quantidade de prótons, ele vai continuar sendo esse elemento. O que acontece é que
caso esse elemento, ele por alguma razão perca um elétron ou ganhe um elétron, ele já vai mudar algumas propriedades dele. Ele já vai mudar a sua propriedade de ligação, o que muda algumas características do próprio elemento, certo? Como eu disse anteriormente, essa propriedade de ligação entre outros elementos, ela é dada pelos elétrons. Então, quando esse elemento ele vai perder ou ganhar elétrons, algumas características dele vão mudar também. Então, os íons, eles são elementos químicos que perderam ou ganharam elétrons. Quando esse elemento ele perde elétrons, a gente chama de ânion. Quando ele ganha elétrons, a gente chama de cátion. É bem fácil de lembrar, olha só. Ele ganhou elétrons, então é uma coisa ganhou. Então é um cátion, entendeu? Agora ele perdeu. É um ânion, entendeu? A sonografia da palavra, já está dizendo tudo. Perdeu, ele tá triste, ele perdeu um elétron, então um ânion. Mas ele ganhou cátion, ganhou cátion. É assim que eu faço para lembrar qualquer diferença. A natureza deles, como eu falei, são elementos que, por alguma razão, ocorreu alguma diferenciação dos elétrons nesse elemento. Então, por exemplo, esse elemento ele tem, vamos lá, 4 prótons. Então ele deveria ter 4 elétrons, certo? Porque cada próton vai atrair um elétron. Mas aconteceu alguma coisa natural, alguma coisa aconteceu e esse elemento ele ganhou um próton, ele ganhou um elétron. Então, cátion, ganhou. Então, a partir de agora, ele é um cátion. Então, ele tem 4 prótons e 5 elétrons. Ele continua sendo o mesmo elemento, mas ele tem propriedades diferentes. Então, ele é um íon. Beleza? Agora, como eu falei anteriormente, essa relação de que o elemento ele vai ter um próton para um elétron, ou o número de prótons é o número atômico, tudo isso foram coisas que eu só citei por cima. Agora a gente vai ver quais que são esses conceitos, o que define cada um deles. Vamos falar dos conceitos atômicos. O número atômico, que é o número que vai definir qual que é esse elemento, é o número de prótons. A gente já sabia disso, que o número de prótons define qual elemento é qual. Só que na tabela periódica, nas provas, a gente pode encontrar tanto quanto o número de prótons, lá perguntando qual que é o número de prótons, é tal, beleza. Quanto a gente pode encontrar a descrição de um número atômico. Porque, como eu disse, os prótons eles dão o RG do elemento. Então, esse RG a gente pode até chamar de número atômico, porque é o que dá a sua característica atômica. É o que faz a gente poder chamar um átomo de oxigênio, porque ele tem 8 de número atômico. O que isso diz pra gente? Ele tem 8 prótons no seu núcleo. Perfeito. Agora, a massa desse elemento, a gente vai ver principalmente nas próximas aulas. Como é que se calcula essa massa, como é que a gente faz para diferenciar, tudo mais. Não vai ser aqui que a gente vai se aprofundar nisso. Por hora, tudo que a gente tem que saber é o seguinte: a massa atômica, ela é o que aparece na parte de baixo do elemento. Nesse caso aí do exemplo do oxigênio, 15,999, a massa do oxigênio é 16. A gente sempre vai arredondar esse número. A gente vai ver mais para frente também como é que faz a arredondação e tudo mais, mas tudo que a gente tem que saber por hora é isso. A massa, simbolizada pela letra A, ela é o número que aparece embaixo na tabela periódica do elemento. E como
citação muito rápida, que a gente não tem que se atentar agora, a massa atômica do elemento ela é dada pela soma da quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons. Então, no caso do oxigênio, o oxigênio ele tem 8 de número atômico. Então, ele tem 8 prótons. Como eu vou saber a massa atômica do oxigênio? Bom, eu vi no fã-clube da Química que toda vez que tem um próton no núcleo, também vai ter um nêutron, porque para cada próton tem um nêutron, certo? Assim como para cada próton tem um elétron, em átomos que estão no seu estado pleno, não são íons, são átomos de um elemento químico, beleza? Eles estão estáveis. Em um átomo estável, sempre vai ser um próton para cada nêutron e um elétron para cada próton. Fechou? Então, se no oxigênio eu tenho 8 de número atômico, eu tenho 8 prótons, porque é isso que é o número atômico, quanto que eu vou ter de massa atômica? Bom, o peso do nêutron ele é equivalente ao peso do próton. É o mesmo peso, é por aproximação. Mas, então, se eu tenho 8 prótons e eu tenho um nêutron para cada próton, eu vou ter 16 de massa atômica, porque eu vou fazer a multiplicação por 2. Eu tenho 8 prótons, 8 nêutrons, ambos têm massas equivalentes, então 8 massas de próton mais 8 massas de nêutron, eu vou ter 16 como número de massa. Tranquilo, certo? O símbolo do elemento, ele vai ser sempre dado pelo, como a gente falou anteriormente, ele vai ser dado pela abreviação do nome do elemento, seja em português ou seja em outras línguas. No nosso caso, o oxigênio, ele é abreviado pela letra O, de oxigênio. Nem sempre vai seguir essa regra. Às vezes vai ter uma abreviação que não é dada no português, mas via de regra é mais ou menos assim que vai funcionar. O nome do elemento, ele geralmente vai ser dado a uma característica ou ao nome de quem identificou esse elemento, beleza? Agora, a gente já sabe que número atômico é o número de prótons, que o símbolo do elemento é uma abreviação, que o nome do elemento ele tem uma origem baseada em alguma característica ou quem o criou, e que o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Tudo bem. Agora a gente vai falar sobre semelhança atômica, porque às vezes um elemento ele pode ser semelhante ao outro em alguma dessas características. Como assim? Eu disse para vocês que todos os elementos eles vão ser diferenciados pelo número de prótons, certo? Mas eu também disse para vocês que às vezes esses elementos eles podem perder ou ganhar elétrons e que isso muda algumas características deles, certo? Então, nesse exemplo que eu dei, nada de novo até agora. Nesse exemplo que eu dei, existe um elemento que não perdeu nenhum próton e existe o mesmo elemento que perdeu um próton. Vamos supor que é o oxigênio que estamos falando aqui. O oxigênio que não perdeu nenhum... Existe um elemento que não perdeu nenhum elétron e existe um elemento que não... Existe um elemento que não perdeu nenhum elétron e existe um elemento que perdeu um elétron. No caso do oxigênio, o oxigênio temos um que perdeu um elétron e um que não perdeu. Tudo bem. Eu disse que isso vai mudar algumas características de um para outro. Então, será que seria certo a gente dizer que os dois são exatamente iguais? Não. Então, eles são o mesmo átomo, mas eles têm algumas semelhanças. Já não tem as mesmas propriedades, já não é exatamente a mesma coisa, mas eles têm semelhanças atômicas. E a gente vai ver isso agora. Nesse exemplo que eu dei, o que se manteria igual?
Bom, ele não perdeu nenhum próton, o oxigênio, e ele não ganhou nenhum próton, nenhum nêutron. Ainda só perdeu um elétron. É a única diferença entre os dois. Então, o que que se manteve? Ele é um isótono. Então, o que que se manteve? Se manteve o número atômico, se manteve o número de massa. O que que mudou? Mudou a questão eletrônica do elemento. Então, eu vou dar os conceitos agora. Um isótono é quando átomos diferentes, de elementos diferentes, eles possuem a mesma quantidade de nêutrons no núcleo. Então, um isótono é quando átomos diferentes, de elementos diferentes, possuem a mesma quantidade de nêutrons no seu núcleo. Beleza? Um isóbaro é quando átomos diferentes, eles possuem a mesma quantidade de massa no núcleo. Um isoeletrônico é quando ele possui a mesma quantidade de elétrons na sua eletrosfera. Nesse exemplo que eu dei do oxigênio, o que que ele seria? Bom, ele não perdeu nenhum próton, nenhum nêutron, mas ele perdeu um elétron. Já não é mais a mesma coisa, mas eles têm ainda muitas semelhanças. Por exemplo, como ele não perdeu nenhum próton, nenhum nêutron, então eu posso dizer que eles têm o mesmo número de prótons, certo? E o que que são elementos que têm o mesmo número de prótons? A gente vai ver agora que são os isótopos. Olha só, dá para pegar na sonografia. Isópotos, potos de prótons. Iso de iguais, equivalentes, potos de prótons. Então, eles são iguais em número de prótons. Agora, eu também mantive o número de nêutrons nesse elemento, não mantive? Então, o que que ele vai ser também? Ele também tem o mesmo número de nêutrons. A gente sabe que iso é igual, equivalente, e o que poderia ser esses nêutrons? Bom, na nomenclatura poderia ser um isótonos, um isótonos, um elemento o qual tem o mesmo número de nêutrons. Um isóbaro é um elemento que tem o mesmo número de massa, tem a mesma quantidade de massa. O iso é de igual e o baros é de massa. É da origem da palavra, não tem a ver com o nosso idioma. Mas é bem fácil de lembrar, é o único que não tem nada a ver. Os isoeletrônicos seriam aqueles que possuem a mesma quantidade de elétrons na sua eletrosfera. Agora veja, o nosso elemento oxigênio, que a gente deu no exemplo, ele é um isótopo, ele é um isótono e ele é um isóbaro. Ele tem a mesma quantidade de prótons, de nêutrons e de massa. Então, a única coisa que ele não é um isoeletrônico. Por quê? Porque um deles perdeu um elétron. Já não é mais a mesma coisa. Um é um elemento químico, o outro é um íon. Fechou? Recapitulando então, o que é um isótopo? Um isótopo é um elemento que tem o mesmo número de prótons no seu núcleo. Um isótono é um elemento no qual tem o mesmo número de nêutrons no seu núcleo. Um isóbaro é um elemento no qual você tem o mesmo número de massa no seu núcleo. A soma dá a mesma quantidade. Um isoeletrônico é um elemento no qual se tem a mesma quantidade de elétrons na sua eletrosfera. Beleza? Agora, vamos começar a falar dos modelos atômicos, uma das partes mais importantes dessa nossa conversa de hoje. Esses modelos atômicos, desde o seu início, eles foram uma tentativa de representar como que seria a menor partícula da matéria. Então, os primeiros, eles são, desde sempre, apenas teóricos. Só muito depois a gente foi conseguir, de fato, ter a comprovação de que existem os átomos e de como eles funcionam. Mas os primeiros, eles foram imaginações de pessoas que, na sua época, tinham muito menos tecnologia do que temos hoje para poder provar isso. E por que eu disse que eles marcam a evolução da ciência no slide? Justamente por isso, porque a cada um dos modelos que se passaram, a gente foi
conseguindo ter mais evidências e mais formas de comprovar a forma com a qual eles funcionam. Então, quando a gente vê essa matéria, não devemos ver com olhos de o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto estavam errados e o último está certo. Não. Na verdade, eles são formas diferentes de explicar o mesmo fenômeno, que é a menor partícula divisível de matéria. E deve-se lembrar de que essas pessoas estavam estudando isso com condições muito menor, com condições de estudo muito inferiores às que temos hoje, condições de tecnologia. Além do mais, muitos desses modelos não é que eles são menos evoluídos, que eles têm menos informação. Não, na verdade, a gente usa até hoje diversos modelos para explicar fenômenos diferentes. Então, quando você está falando sobre um determinado fenômeno, às vezes você não quer citar a eletrosfera, às vezes você não quer citar que os átomos eles possuem diferenciação entre nêutrons e prótons. E aí, nesses casos, você vai usar um modelo mais antigo, ou em certos casos você precisa de mais informação. E nesses casos você vai usar os novos modelos. Mas não existe modelo errado, modelo certo. São formas diferentes de explicar a mesma coisa. E por isso que eles marcam essa evolução da ciência. Eles, como eu disse, tentam sempre representar o funcionamento da matéria, como que ela se organiza entre ela. O primeiro modelo que surgiu para explicar como a matéria se organiza foi o modelo do Dalton, que é a da bola de bilhar. Esse é o mais fácil de lembrar. Lembra que no começo da aula eu falei que... Vocês lembram que no começo da conversa a gente falou que antigamente acreditava-se que os átomos eles eram partículas indivisíveis, que ele era uma coisa só maciça que não se dividia em coisas menores, era só uma coisa maciça? Daí vem o nome, átomo, indivisível. Pois bem, o modelo do Dalton é o que melhor exemplifica isso. Então, um modelo de uma bola de bilhar, que é aquelas bolas de sinuca, maciço, sem outras partículas, acreditava-se que era assim que se formava a matéria, que se era organizada. Agora vamos falar sobre o modelo do Thomson, que é o modelo conhecido como pudim de passas. Esse modelo é conhecido assim porque a partir do Dalton, que falou que o átomo era uma partícula única, indestrutível, sem outras subpartículas, o Thomson ele vem propor que na verdade o átomo ele possui uma natureza elétrica. Ele é sim divisível e é formado por subpartículas. O Thomson ele disse que o átomo ele possui a existência de partículas carregadas negativamente, que no caso seriam os elétrons, e ele também possui partículas carregadas positivamente, que no caso seriam os prótons. Quando o Thomson veio descobrir essa natureza, ainda não se tinham esses nomes elétrons e prótons. Mas então, no modelo de Thomson, o átomo ele passa a ser divisível entre essas partículas positivas e negativas. O átomo ele é eletricamente neutro, mas ele possui a mesma quantidade. O átomo ele seria eletricamente neutro, porque ele possuiria as mesmas quantidades de partículas positivas e de negativas. E isso é uma verdade até hoje. Como eu disse anteriormente, o núcleo do átomo ele é positivo, mas o átomo em si ele se anula, ele é eletricamente neutro, porque para cada quantidade de prótons existentes no núcleo existe uma quantidade respectiva de elétrons. E o Thomson ele já trouxe essa ideia. Esses elétrons, eles não estão presos no núcleo.
então eles podem ser transferidos para outros átomos. Então, o Thomson foi o primeiro que trouxe essa ideia dos elétrons e de que o átomo ele é divisível e possui uma natureza eletrônica, saindo do modelo do Dalton de que o átomo era só uma bola esférica e maciça. Evoluindo ainda esse modelo, com as evoluções da tecnologia, veio o Rutherford, que vai propor que o átomo ele é parecido com um sistema planetário. Enquanto Thomson acreditava que era parecido com um pudim de passas, isso porque se você pesquisar uma foto de um pudim de passas, você vai ver que ele é uma massa repleta de caroços, de bolinhas. E o Thomson acreditava que assim era o átomo, que esses elétrons, apesar de serem independentes do núcleo, de estarem separados, eles estavam bem juntinhos ali. E o Rutherford vai colocar uma nova teoria de que, na verdade, esse átomo ele é formado por uma região de massa massiva e elevada que tem o caráter positivo e que em torno dessa região vai ter a eletrosfera, uma série de partículas carregadas negativamente que seriam os elétrons. E se você prestar atenção nessa imagem que está aí, de fato, o sistema do Rutherford parece com um sistema planetário, porque esses elétrons eles estão aí orbitando em torno do núcleo. Enquanto que no modelo de Thomson eles estavam juntinhos e no modelo de Dalton não havia nenhuma subpartícula, no modelo de Rutherford esses elétrons estão orbitando em torno do núcleo. E nesse modelo, ele é formado pelas regiões principais, que seriam o núcleo e a eletrosfera. Esse núcleo, ele é a região central do átomo. Ele tem massa e muita densidade. E ele concentra as partículas positivas, os prótons. E a eletrosfera seria essa região na qual orbitam-se os elétrons, que seriam as partículas negativas do átomo. Nota-se que ainda não foi citado a descoberta dos nêutrons. Acreditava-se ainda que o átomo era formado por partículas somente positivas e negativas. Mas para a gente recapitular, Dalton, com o sistema de bola de bilhar, a partícula maciça, sem subpartículas, apenas aquela bola de bilhar indivisível. E então veio Thomson, com o sistema de pudim de passas, que seria uma partícula mais ou menos redonda, na qual se tem-se dentro dela partículas positivas e negativas. Foi quando descobriu-se a natureza elétrica que o átomo pode ter e descobriu-se também a existência desses elétrons que podem ser passados de átomo para átomo, formando as ligações químicas. E a descoberta mais importante de Thomson foi de que o átomo ele é sim divisível. É possível dividir um átomo. Ele não é uma partícula que é maciça, inquebrável. Ele pode sim ser dividido. Então veio Rutherford com a ideia do sistema planetário, de que na verdade esses átomos eles não estão ali juntos do núcleo das partículas positivas. Na verdade existe um núcleo de partículas positivas na qual essas partículas negativas, os elétrons, estão orbitando. Descobriu-se também que o núcleo era positivo, característica que predomina até hoje. Sabemos que o núcleo dos átomos ele é positivo. A eletrosfera, que enquanto Thomson acreditava que o átomo seria na verdade como se fosse um panetone, vamos imaginar um panetone. O panetone ele é formado pela massa e pelas bolinhas, que podem ser de qualquer ingrediente. Mas o ponto é que o panetone ele tem a massa dele e dentro dele tem aquelas partículas. Assim acreditava Thomson em relação ao átomo. Ele acreditava que o átomo ele era formado por um núcleo positivo e que dentro desse núcleo, junto dele ali, bem juntinho,
estavam os elétrons, as partículas negativas. Rutherford vai dizer que não, que elas estavam orbitando em torno do núcleo positivo. Então, assim, descobriu-se a eletrosfera e os prótons, que seriam essas partículas positivas presentes no átomo. Em seguida, nós vamos ver o modelo de Bohr. Esse modelo ele foi proposto por Niels Bohr, que seria um químico, físico-químico, e esse modelo ele é conhecido pelo modelo de Rutherford-Bohr, porque na verdade ele foi uma evolução do modelo do Rutherford. Ele é muito baseado nele. Quais que são as diferenças? O que o Bohr fez foi pegar o modelo do Rutherford e corrigir algumas falhas, em principal as falhas da estabilidade atômica. O modelo de Rutherford, ele explicava muitos aspectos da matéria, ele obedeceu muitos princípios básicos da física e da química, mas ele desobedecia alguns princípios de energia da mecânica clássica. E com esse fato, os elétrons eles não poderiam perder energia durante a sua trajetória circular, ou seja, no modelo de Rutherford, enquanto esses elétrons estavam orbitando o núcleo positivo, eles não perdiam energia, o que desrespeita alguns princípios da física e da química. E no modelo de Bohr, ele vem corrigir isso. E como que ele vem corrigir isso? Com o conceito de que a eletrosfera ela funciona em camadas. O que seria isso? Como você está vendo aí na imagem, seriam camadas de que se diferenciam pela sua proximidade do núcleo atômico. Então, esses elétrons, quanto mais longe do núcleo eles estão, mais energia eles possuem. E isso já sana esse problema da estabilidade, que era um problema latente no princípio de Rutherford, porque agora os elétrons podem sim perder essa energia. E agora que os elétrons eles possuem mais ou menos energia conforme a distância do núcleo, esses elétrons eles podem transitar entre as camadas por meio de absorção ou liberação de energia entre essas camadas. Esse processo seria a transição eletrônica. E foi aí que criou-se a sequência das letras, né? K, L, M, N, O, P, Q, que são as camadas eletrônicas que a gente sofre até hoje para decorar, aquele negócio de 2P1, 3P2 e por aí vai. A gente vai chegar nisso, relaxa. Com esse modelo também veio a ideia de que esses elétrons, eles não ocupam qualquer posição dentro da eletrosfera. Eles orbitam em camadas específicas. Então, por exemplo, tem a camada K e tem a camada L, as duas primeiras. Não pode-se que esse elétron orbite no meio delas ou mais longe. Não, é sempre ou em uma ou em outra. Se esse elétron perdeu energia, ele vai para a camada anterior. Se esse elétron ganhou energia, ele vai para a camada mais distante do núcleo. Então criou-se esse conceito de que essas camadas são uma coisa fixa, de que os elétrons não estão orbitando aleatoriamente, como propunha o modelo de Rutherford. E tudo isso, essa conservação da energia, de que eles não podem ocupar camadas intermediárias, de que eles não orbitam aleatoriamente, de que eles podem perder ou ganhar energia, deu ao modelo de Bohr mais estabilidade aos átomos, porque agora esse modelo ele vai obedecer mais leis da física e da química sobre a conservação de energia. Isso solucionou muitos problemas. E vamos lá. Agora a questão do que a gente usa para cada modelo. Eu falei anteriormente nessa aula que para cada modelo a gente tem uma utilização. O modelo de Bohr, a gente usa ele quando a gente quer descrever as diferentes camadas que a eletrosfera pode ter. E quando a gente quer falar sobre essa questão dos elétrons,
mudarem de camada conforme mais ou menos energia eles perdem. Então, na questão da distribuição eletrônica, do equilíbrio atômico, tudo isso, coisas que a gente vai ver mais para frente, estão muito ligados a esse modelo. Assim como no modelo de Rutherford, a gente vai usar ele quando a gente quiser falar da eletrosfera, mas não quiser falar sobre o fato dela ter camadas. Quando a gente só quiser falar que, na verdade, a eletrosfera ela é a parte do átomo onde estão os elétrons, e não quiser se aprofundar tanto nessa questão das camadas. Isso fora outras questões de descobertas que foram feitas, que isso são coisas que o vestibular também pode perguntar. A gente vai fazer uma retomada mais aprofundada mais para frente, mas por hora a gente vai só lembrar dessas coisas. Agora, sobre o modelo de Schrödinger, que é o modelo mais atual da química. Esse modelo, pelo que eu sei, ele não costuma cair tanto no vestibular, porque na verdade, esse modelo, as descobertas que foram feitas com ele, são descobertas que para provas de ensino médio, provas de ensino básico, são um pouco mais complexas do que o nível exigido por esses ensinos. Então, o que o Schrödinger descobriu? Vocês lembram que anteriormente no modelo de Bohr a gente falou sobre as camadas eletrônicas, de que os elétrons eles ganham ou perdem camadas baseado no nível de energia deles. Quanto mais longe do núcleo, maior a energia que esses elétrons têm. Pois bem, a gente usa muito isso e a gente tem que saber a questão das camadas, da distribuição muito a fundo. Mas Schrödinger descobriu que essa questão de camadas certinhas não existem na realidade. O que existe é um modelo ondulatório. Como assim? Como está descrito aí na imagem, os átomos eles se comportam como se fosse uma nuvem de uma verdadeira nuvem de átomos, uma verdadeira nuvem de elétrons, uma eletrosfera. Então, não é que Bohr estava. Não é que a teoria de Bohr está errada, que não existem camadas eletrônicas. De fato, quando um elétron se afasta do núcleo, ele perde. Quando um elétron se afasta do núcleo, ele ganha energia, ele fica mais eletrônico. Entretanto, diferente do que Bohr propôs, Schrödinger vai dizer que não existem camadas delimitadas. Os átomos eles podem sim estar em camadas intermediárias, em camadas mais próximas, mais longínquas. A questão é que eles não orbitam de uma forma alinhadinha, perfeita, igual Bohr propôs. Na verdade, é uma nuvem que se dá-se em torno do núcleo atômico. Beleza? E vamos recapitular agora. Primeiramente, Dalton, bola de bilhar. Primeiramente, Dalton, o esquema da bola de bilhar. O átomo é uma partícula única, indivisível, tal qual uma bola de sinuca. Não existem subpartículas derivadas do átomo. Ele é só uma bola na qual não se tem divisão. É uma partícula indivisível. Thomson propôs que essa partícula indivisível, ela tinha dentro dela partículas positivas e partículas negativas. E disso trouxe-se os elétrons e a percepção de que, na verdade, o átomo ele é sim divisível. Com Rutherford, trouxe-se a percepção de que não está tudo junto ali no mesmo meio. Na verdade, o que existe é um núcleo positivo sendo orbitado por partículas negativas. Daí veio a eletrosfera. Depois, com Bohr, veio a ideia de que essa eletrosfera é feita em camadas, na qual o elétron ganha ou perde energia quanto mais perto ou longe do átomo, do núcleo atômico.
Essa ideia trouxe conservação de energia, o que fez com que os átomos passassem a ser mais estáveis, visto da ciência. Eles não desrespeitavam nenhuma lei da física. Com Schrödinger, veio a descoberta de que essas camadas que Born propôs, na verdade não era bem assim. Na verdade, não era uma coisa tão retinha e ondulatória perfeita. Na verdade, era uma coisa mais parecida com uma nuvem, na qual esses elétrons orbitavam de forma dispersa. Mas manteve-se a ideia de que quanto mais longe, mais carregado, quanto mais perto, menos carregado. Isso dá-se por perda ou ganho de energia por parte do elétron. E sobre os modelos atômicos, é isso que a gente tinha para discutir. Sobre os outros elementos da aula, eu acredito que tenha ficado tudo muito bem explicadinho. Eu espero que tenha. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem o que eu quis passar aqui para vocês. Eu sei que ficou um pouco longa a aula e eu não acho que tenha ninguém assistindo até agora, mas se tem, novamente, muito obrigado por me dar uma chance hoje. Muito obrigado por dar uma chance para o canal, por dar uma chance aí para a Química. Eu estou muito feliz de estar produzindo isso daqui de novo, de não ter desistido do projeto. Eu gosto de fazer isso, como eu disse no vídeo anterior. Eu ainda estou aprendendo a ser melhor com a didática, mas eu realmente estou me esforçando para trazer um conteúdo bacana para vocês. Eu estou tentando pesquisar melhor, tentando melhorar a minha fala para vocês, deixar de uma forma mais bem explicativa. E eu espero que esteja sendo de boa utilidade, que vocês estejam aprendendo alguma coisa. Eu estou aprendendo muito com isso daqui, eu acho que é um projeto que está me agregando muito e eu estou muito feliz de estar fazendo isso, de verdade. Então, muito obrigado aí por comparecer a mais uma reunião do Fã-Clube da Química. É uma honra estar aqui com vocês, é uma honra poder trazer esse conteúdo. Eu gosto muito de atomística, eu acho que é um dos, como eu disse no começo da aula, é um dos conteúdos mais bacanas que tem para se ter, porque descreve os átomos, que é tudo que a gente conhece, a nossa realidade, é um negócio muito bacana. E eu estou muito feliz de estar aqui podendo conversar sobre isso com vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado por comparecer à reunião do fã-clube hoje e uma boa semana para vocês. Eu vou tentar trazer vídeos semanais aí, 2 vezes por semana no mínimo. E todo o material que eu usei para produzir esses slides vai estar aí na descrição. É o primeiro comentário com o link do Word, beleza? Para quem quiser anotar, quem quiser fazer alguma coisa. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado aí por quem chegou até aqui, se alguém chegou. E é isso. Uma boa semana para vocês.